O título desse vídeo tinha que ser Mauro César dá resposta e olha no que deu. Minha nossa, Mauro César está torcendo para o Palmeiras. Ou então, minha nossa, Mauro César alfineta Flamengo e coloca Palmeiras muito acima. Eu tenho que aprender com esses títulos, estou aprendendo, viu, rapaziada? Quando surge, bem-vindos aí a um vídeo, né? Aqui do canal com uma cara também de transmissão ao vivo, porque a gente deixa o nosso chat disponível para você estar comentando. Quem ainda não conhece o canal Esporte Alternativo, eu tô subindo algumas análises, subi uma ontem, chegou muito flamenguista ali, realista, cara, eu fiquei até assustado, falei, olha, flamenguista inclusive falando, entendendo, né, a leitura ideal do Flamengo. O Mauro César é um cara que eu já falei várias vezes para vocês, já errou muito, né, até quando Vitor Pereira é melhor do que Abel, e opinião também, né? Como eu falo, quando eu trago esse tipo de situação aqui pro canal, não é pra censurar uma opinião, não é pra, sabe, ser um fiscal de opinião. É pra, tipo, pegar a opinião, trazer pra cá e a gente debater esse ponto. Mas eu gosto da Jovem Pan porque os caras têm ali, é notório, tá? Que existe uma diferença de pensamentos e existe uma pluralidade de ideias que eu curto trazer ali pro Não Importa o que Digam também. E aqui dá pra perceber, pela resposta que o Mauro César deu ao pilhado, que existe, né, esse limite entre o pensamento de um, onde começa o do outro. Isso é muito legal, do meu ponto de vista, não sei o que vocês acham. E pra quem tá chegando aqui, rapaziada, deixa esse like aqui embaixo, que ajuda o canal, cara. Você tá aqui no chat ao vivo, o seu like ajuda muito o canal. Tem muita gente me perguntando que camisa era essa, é uma camisa do Betis, tá? Tinha gente perguntando se era do Celtic, não, é do Betis, que eu tava usando acho que no vídeo ou na live, nem lembro que horas que eu usei essa camiseta, mas acho que foi na live. Então, rapaziada que tá chegando, o teu like ajuda muito aqui, tá? Os créditos aqui vai pra Jovem Pan Esportes. Se você quiser acompanhar o vídeo completo, dá uma passadinha no canal dos caras aqui na Jovem Pan, que você consegue ver esse vídeo aqui na íntegra, tá? Eu não tô logado no YouTube Premium, então se tiver algum tipo de anúncio, eu pulo o anúncio aqui. Mas eu não vou colocar o vídeo inteiro, tá? É importante você passar lá e ver o contexto todo, até porque outros participantes ali da bancada falou, até chegar no Mauro César, que ele questiona o pilhado de uma forma muito categórica. Uma coisa também que nem eu sabia, enquanto o Palmeiras tem essas 2 derrotas no ano, o Flamengo já tem mais de 10, se eu não me engano são 11, mais de 10 certeza, não sei se é 11, 12, mas enquanto o Palmeiras perdeu 2, o Flamengo já perdeu mais de 10 no ano. Lembrando, e levando em consideração que os caras tiveram Mundial de Clubes, Carioca e as mesmas competições que o Palmeiras, tá? A única coisa que difere do Flamengo é que eles tiveram Mundial de Clubes. Então ali você conta uma derrota só ali no Mundial. Então não dá pra falar assim, mas tem o peso mundial. Não tem o peso mundial. O calendário era praticamente igual pros dois. E ainda com o Carioca sendo muito mais fácil pro Flamengo do que é o Paulista aqui pro Palmeiras, pelo menos do meu ponto de vista. Então veja só que o pilhado tava levantando alguns dados e ele passa a bola pro Mauro César. E ó, a resposta do Mauro César que foi muito boa. Vamos lá. A distância que o Palmeiras vai construindo do seu principal rival, que é o Flamengo sim nos últimos anos. Isso aqui é questionável, tá? Eu também aqui concordo com o pilhado, falo que pra mim existe essa ascensão de rivalidade, tá? Mas tem gente que acha que ainda é o Corinthians, tem gente que... é claro que tem gente que acha que é o Corinthians, mas digo assim, o Corinthians vai ser sempre o maior rival. Mas eu digo o rival desportivo mesmo. O rival que tem brigado pelos mesmos títulos que o Palmeiras, não é o Corinthians, né? O Palmeiras não divide com o Corinthians hoje a atenção por título, divide só quando vai jogar Palmeiras e Corinthians, aí é um campeonato à parte. E o Flamengo começa muito mal esse brasileiro, já podendo ir para a zona de rebaixamento hoje, e até do Atlético Mineiro, que também, tirando o Flamengo e Palmeiras, foi o clube que conquistou. Mauro César ele já pegou aqui nesse momento para dar a resposta pro pilhado, olha a cara dele. Mas veja só, vamos lá. Veja quando ele vai passar a bola pro Mauro César. Olha o que o Mauro César questiona, se liga. Títulos de expressão nesse período que ele ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão, ou não? Ou você acha que é muito cedo? Porque no ano passado, o Flamengo, por exemplo, começou mal o Brasileiro e não conseguiu recuperar. O Brasileiro, por ser pontos corridos, é grave essa situação de Flamengo e Atlético Mineiro e fica muito difícil depois para pegar um Palmeiras que é tão regular? Mas de onde você tirou que o Flamengo é o rival do Palmeiras na briga pelo título? Eu tirei dos favoritos, que eu acho realmente. Há quanto tempo o Flamengo não lidera o Brasileiro? Eu não vou saber. Desde 2020. Já em 2021, campeonato 2020. Não liderou mais. Uma rodada sequer. Não lidera o campeonato. Brigou contra o Atlético para ser campeão? Em tese, né? Ficou lá 19 pontos, se eu falei a memória atrás.
Ano passado... Acho que foram 13, não foram? Muito pelo contrário. Não sei. O Vamp sempre falava isso, de quantos pontos ficou? Não, no final ficou bom, a distância maior ainda. 18 a 19 pontos, foi uma coisa em torno disso. Ano passado, foi perdendo pontos no final, foi despencando, caiu para 6º lugar. Acho que foi isso, 5º, 6º lugar. Teve uma chance daquele jogo do Ceará, né? Que foi mas assim, de tentar chegar perto, né? O Flamengo não lidera o campeonato desde o campeonato 2020, já estamos em 23. O Flamengo trata mal o brasileiro, o Flamengo não se organiza. Então é teoria achar que o Flamengo vai disputar o título com o Palmeiras. É pelas conquistas, já foi campeão da Copa de mata-mata. Libertadores, sim. Então de o Flamengo mata-mata. perdeu uma característica de ser bom nos pontos corridos. O Flamengo conseguiu ser bom nos pontos corridos com Jesus e com o Rogério Ceni, depois não foi mais. Desde que mandaram o Rogério Ceni, ficaram batendo cabeça, procurando técnico, testando toda hora. Com o Dorival conseguiu ser eficiente durante um determinado período no mata-mata. No brasileiro, não. Até tratou, inclusive, o campeonato como algo secundário, que não foi nenhuma escolha errada naquele momento, porque quando ele chegou já havia uma diferença grande. Então, assim, o Flamengo brigar pelo título brasileiro é uma teoria, na verdade. Na prática, isso acontece já há algum tempo. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês? Bom, vamos lá. Pegando aqui que nem sempre, né? O que eu vejo quando o Mauro César, ele coloca a opinião dele contra o Palmeiras, muita coisa é dita em torno disso, né? Não necessariamente ele elogiou o Palmeiras, ele não tem uma postura de um cara que elogia o Palmeiras. É difícil você ver ele pegar e fazer um elogio ao Palmeiras ou até mesmo o próprio Abel Ferreira. Ele não faz, ele talvez não gosta, ele talvez não concorda em ver o Palmeiras com essa ascensão. Ontem, inclusive, eu estava vendo a distância do Palmeiras para os demais em termos do que recebe ainda, isso contando com o SAF, porque o Palmeiras recebe ainda muito mais valores de patrocínio se comparado aos demais. Então, assim, a parte de consistência que a gente entende do Palmeiras em pontos corridos é justamente alguns fatores, tá? Por mais que a gente questione o elenco do Palmeiras e realmente poderia ser melhor em alguns aspectos, poderia, mas é ainda um time que desde a chegada da Crefisa começa a montar 2 elencos, né? Começa a montar um time titular e um time reserva. Em alguns momentos talvez foi até melhor nesse quesito de equilíbrio, de buscar um time titular e um time reserva, mas o Flamengo ele é antagonista nesse sentido. Por que o Flamengo optou por Copas? Porque o Flamengo não tem consistência, que foi o que a gente mostrou no último vídeo aqui do canal. O último vídeo mostra consistência. E o Flamengo não tem essa consistência defensiva. O Flamengo é um time que quando o adversário aceita o tipo de jogo dele, ele atropela. Ele passa por cima, como foi contra o Maringá. Mas quando você tem um adversário que sabe se defender contra o Flamengo e principalmente sabe contra-golpear, eu posso até falar de um confronto que teve recentemente, estou até com a camisa do Milan ali, que foi o Milan e Napoli. O que adianta? Você tem um time melhor. O Napoli tinha desfalques, né? No confronto ali de Champions League. Mas o Milan, toda vez que contra-golpeava, já tinha perdido um gol com o Rafael Leão. E na sequência acabou fazendo gol de contra-golpe. Então assim, cara, muita gente tá levando em consideração, igual nesse mesmo vídeo eles projetaram alguns times. Eles não acreditam na força do Botafogo. E eu, sinceramente, eu acredito em qualquer time que colocar 4 vitórias seguidas nesse brasileiro. A galera precisa entender que essas 4 vitórias seguidas, eu vou até aqui abrir a tabela pra gente falar sobre isso junto. Qualquer time pode brigar por título brasileiro desde que traga consistência pra competição. Então se a gente colocar aqui, ó, a tabela pra gente falar um pouquinho sobre isso, pra vocês entenderem que é muito cedo pra projetar alguma coisa. Tipo assim, ficar tentando achar... Primeiro, colocar o Palmeiras como esse time que já vai ser o campeão e quem que vai brigar com o Palmeiras. Desculpa a tabela um pouquinho estourada aí de novo, galera, mas Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo... Cara, eu vou dar um exemplo idiota aqui. Se o Atlético Mineiro que tá nessa draga trocar de treinador ou começar a dar certo, basta 3 vitórias seguidas do Atlético Mineiro e já sobe aqui de novo para 5º colocado, 4º colocado. Agora, uma coisa pode acontecer. Eu vi uns comentários ali de desespero lá no fórum do Corinthians falando que o Palmeiras vai ser o Napoli esse ano. O Botafogo abrir, vamos supor aqui, 20 pontos para os demais 13 é uma coisa. Se o Palmeiras abrir esses 20 pontos junto com o Botafogo, uma outra coisa é o Palmeiras abrir esses 20 pontos. Porque o Palmeiras, e esse elenco principalmente, já aprendeu a jogar Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sabe jogos que ele não pode perder e são esses jogos que o Palmeiras não perde mesmo. Então se a gente pegar aqui na forma do Palmeiras, quais são esses jogos que você, para ganhar brasileiro, você não pode perder? Quando você enfrenta o Cuiabá, você não pode perder, dentro ou fora de casa. Quando você enfrenta um Vasco fora de casa, não é um absurdo um empate, como a gente falou aqui no pós-jogo do Vasco. Quando você enfrenta o seu maior rival, podendo passar por cima dele, você tem que passar. E o Palmeiras passou, não tanto em placar, mas passou por cima. O próprio Goiás,
que venceu o Corinthians, o Palmeiras foi lá fora, ganhou do Goiás, ganharia se não tivesse a expulsão do mesmo jeito, só talvez não seria uma partida tão fácil quanto foi. Então o Palmeiras ele aprendeu a ter essa consistência. Se a gente pegar qualquer outro time aqui da Série A, inclusive os que estão lá em cima, o Botafogo tá numa fase espetacular. Quando a gente vai olhar aqui o Botafogo, você vê. São 8 vitórias e 2 empates, 10 jogos sem perder. Eu acho que nem o torcedor do Botafogo que viu o Botafogo jogando estadual imaginava que o Botafogo ia chegar nesse momento da competição dessa forma. O próprio Cruzeiro, que tinham feito protesto contra o Ronaldo ali onde estavam aquelas derrotas, o Cruzeiro vem de 2 derrotas para América Mineiro, aí surte alguns protestos contra o Ronaldo, aí o Cruzeiro se acerta minimamente e está ali de forma, para mim, artificial, porque quando a gente vai analisar as partidas do Cruzeiro, ganhou do Santos, ganhou do Red Bull Bragantino, ganhou do Grêmio e ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians, perdeu do Corinthians, aliás, perdeu do Corinthians e aí ganhou de Grêmio, que ainda está inconsistente, Red Bull Bragantino, que empatou com esse mesmo Grêmio, e o Santos, que ainda, né, a gente não pode falar, não dá nem para projetar o que vai ser a tabela do Santos. Então, essa resposta do Mauro César, pra gente focar aqui novamente, pra gente encerrar esse assunto que começou no último vídeo e vem pra esse vídeo aqui sobre Palmeiras e Flamengo, não dá pra comparar Palmeiras e Flamengo em longo prazo, sendo que o Flamengo não tem uma coisa chamada consistência. Quando a gente olhar um gráfico do Flamengo, pra vocês entenderem, aonde a gente pode dar um pouco de atenção pro Flamengo em Campeonato Brasileiro. Quando você pegar novamente o time do Flamengo aqui, ó, e ele não tiver esse gráfico grotesco aqui, ó, que são 6 derrotas. Quando ele voltar em próximas 10 partidas, a gente volta e faz mais um vídeo. Se o Flamengo mostrar alguma ascensão e tiver em 10 jogos pelo menos 6 vitórias, você pode olhar novamente para o Flamengo e falar, o Sampaoli encontrou um caminho. Enquanto não tiver isso, eu tô com o Mauro César. Eu acho que fazer uma projeção de Palmeiras e Flamengo para este campeonato aqui, eu acho que é realmente uma loucura. Agora, isso não se emprega, no meu ponto de vista, para a Taça Libertadores da América, que ali é outro negócio. Ali é outra parada. Até clubes que acabam se classificando na bacia das almas podem chegar em semifinal, podem avançar para a final. É uma outra situação. Deixa aqui embaixo seus comentários, tá? Fala aqui para mim o que você acha a respeito do que o Mauro César falou. Mas eu acho que traçar qualquer tipo de paralelo é querer, de alguma forma, ter a audiência do Flamengo. Sabe aquela audiência positiva do Flamengo? Que é tipo assim, o cara que elogia o Flamengo por nada. Só pra vir aquele bando de torcedor do Flamengo que vai falar assim, pô, que bacana ver um cara elogiando o Flamengo. Mas vai elogiar o Flamengo hoje por quê, velho? Entendeu? Eu venho falando isso faz tempo, já tem uns 2 meses que eu não consigo enxergar no Flamengo situações na qual eu vou elogiar. Como é que eu vou elogiar um time que perdeu 3 jogos dos 4 do Campeonato Brasileiro? E Fernando, mas você tem que levar em consideração que os caras trocou de treinador. Eu não tenho que levar em consideração nada. A gente tem que levar em consideração os bons trabalhos. A gente não tem que levar em consideração os trabalhos medianos. O próprio Atlético Paranaense, você olha para o Atlético Paranaense, é muito mais ok a fase do Atlético Paranaense. Tem vitória contra o Atlético Mineiro, beleza, tem uma derrota para o Fluminense. Mas aí ganha também do CRB. Perdeu para o Atlético Mineiro aqui, que também poderia ter vencido, né? Vamos ser sinceros. E ganha de Libertad e ganha do Flamengo. Então o próprio Atlético merece mais elogios. Se a gente pegar aqui um outro time, o próprio Fluminense, cara, vai falar o que do Fluminense? Tem derrota aqui? Uma pro Fortaleza. O restante é só vitória. Então por que a gente vai olhar hoje pro Flamengo e fazer uma série de elogios? É a mesma coisa pegar aqui o São Paulo, pra gente finalizar a linha de raciocínio. Pô, depois da chegada do Dorival, o Dorival acertou o time não perdeu mais, mas beleza, quantos jogos são isso? Quantos jogos são? Se nos próximos 10 jogos o São Paulo não perder nenhum, você pode olhar pro São Paulo e pode falar, o Dorival achou um caminho. O Dorival venceu agora o Inter, mas tem 2 empates aqui com Tolima e Curitiba. Isso eu não levo em consideração? Tem uma vitória, olha só, olha como o que é uma fase artificial. O Dorival assume, não sei se são 4, 5, 6 jogos, não sei. Mas tem ali, América Mineiro, ganhou de ninguém. Ituano, ganhou de ninguém, ganhou também. Só que empata pra Tolima e empata com Curitiba. E volta a ganhar do Inter, que tem um treinador que hoje está sendo questionado pela própria torcida, que é o Mano Menezes. Então vocês entendem o que é consistência de trabalho, que você precisa de mais tempo. E o que são lideranças e situações artificiais. Aqui, as estatísticas, elas não mentem nesse sentido. Galera, quem ficou aqui comigo nesses 15 minutinhos, deixe seu like, ajuda muito o canal. Tô trazendo esses vídeos um pouquinho mais longos aqui, tenho percebido que a galera tem gostado. Compartilha se faz sentido também e deixa aqui embaixo sua opinião. Tamo junto, conto com vocês aí para as transmissões ao vivo. Hoje tem fechamento da rodada pra gente falar um pouquinho sobre esses temas depois de Corinthians e Fortaleza, lá no Não Importa o Que Digo.
Tamo junto, rapaziada. Boa noite a todos. E deixa aqui embaixo seu comentário que é valioso pro canal. Valeu!